Ele foi chamado por muitos nomes. O sem lei, a besta, o arqui-traidor. Mas a maioria o conhece como o Anticristo. Está no centro de uma visão apocalíptica de salvação e massacre que ocupa o imaginário de milhões. Ele é a figura central nas principais profecias sobre o juízo final, e alguns dizem conhecer o seu perfil. Fato ou ficção, seu papel é claro. O Anticristo é o emissário humano de Satã no mundo. E segundo alguns, sinais de sua presença estão em toda parte. Mas quem é o Anticristo? Uma profecia materializada ou uma alucinação em massa? O fim do mundo. Para muitos de nós é algo aterrorizante, que esperamos estar além dos limites de nossa existência. Outros temem algo mais concreto. Uma grande catástrofe. Por exemplo, uma guerra nuclear, que torne o planeta inabitável. Mas para outro grupo formado por milhões de americanos, os sinais do Anticristo e do fim dos tempos são bem-vindos, porque indicam a segunda vinda de Cristo. Eles têm uma visão muito própria, profética e apocalíptica do juízo final. Começa com um milagre chamado o êxtase. O êxtase prepara o terreno para o Anticristo, que surgirá como o Salvador e dará estabilidade ao mundo. Mas aqueles que forem deixados na terra conhecerão horrores inimagináveis. Os fiéis chamam essa dolorosa transição de tribulação. É parte de um sistema de interpretação bíblica conhecido como dispensacionalismo, adotado por alguns evangélicos e fundamentalistas. Segundo essa doutrina, um período de 7 anos culminará em sofrimento indizível, comandado pelo grande adversário de Cristo, o Anticristo. Estaremos próximos desse tenebroso e apocalíptico julgamento? Muitos suspeitam que sim. A besta, o dragão do caos, o traidor. Tais eram as metáforas que os antigos usavam para descrever o mal. Ou seriam manifestações literais de uma figura maligna. Seja como for, eles criaram um novo arquétipo para o mal, no drama do final dos tempos. Um anticristo que logo percorreria as páginas do livro de Daniel. Mas esse texto realmente se refere ao anticristo ou a uma figura histórica que existiu há mais de 2000 anos? Apocalipse. A palavra evoca imagens do fim do mundo. Caos. Destruição em massa. Um último embate cataclísmico entre Cristo e o Anticristo. Mas tais associações estão muito distantes do sentido da palavra grega apocalipse, que significa simplesmente revelar. Muitos textos apocalípticos foram escritos entre o 2º século antes de Cristo e o 2º depois de Cristo, durante um período em que os judeus e depois os cristãos foram perseguidos. Alguns deles passaram a integrar a Bíblia. Para provar a existência do Anticristo, os fiéis muitas vezes recorrem à Bíblia hebraica e aos escritos apocalípticos do livro de Daniel. A palavra Anticristo não aparece nesse livro, mas o texto se refere a um príncipe despótico que chegará em uma época de turbulência. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana bíblica, segundo os fiéis, corresponde a 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e lançará blasfêmias contra Deus. Mas o livro de Daniel seria mesmo uma profecia do Anticristo e do fim dos tempos?
Ou existiria, como muitos historiadores acreditam, algo mais por trás dessas referências a um líder despótico que usurpa a ordem divina? Segundo estudiosos, o livro de Daniel foi escrito entre 167 e 164 a.C., durante a perseguição dos judeus pelo imperador sírio Seleucida Antíoco IV. A besta, como se sabe, é outro nome para o anticristo. Uma tradição que começou com o livro de Daniel. Depois, na minha visão, avistei diante de mim uma quarta besta, aterradora, atemorizante e muito poderosa. Mas para muitos estudiosos essa besta é metafórica, uma referência velada aos opressores dos judeus. Enquanto eu observava esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor. Esse chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Na visão de Daniel, Deus intervém. Continuei olhando até que a besta fosse morta e seu corpo destruído e atirado às chamas. O livro do Apocalipse atravessou milênios para nos trazer suas imagens bizarras de feras marinhas e monstros de 7 cabeças. Assim como no livro de Daniel, a palavra anticristo nunca é mencionada no Apocalipse. Na verdade, o termo só aparece 5 vezes em toda a Bíblia, em 2 epístolas tradicionalmente atribuídas ao apóstolo João, mas provavelmente escritas por seus discípulos. Para os que buscam profecias, porém, o Apocalipse representa a mensagem divina mais contundente sobre o anticristo e o final dos tempos. Tal como no livro de Daniel, algumas das imagens mais fortes do Apocalipse estão ligadas a uma besta, que, segundo os fiéis, na verdade, é o anticristo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ninguém podia comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 666. Enquanto alguns fiéis veem o anticristo nessas passagens, estudiosos afirmam que o Apocalipse trata menos do futuro do que do passado, e que só pode ser entendido num contexto histórico. Acredita-se que o Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã, tenha sido escrito no século I durante o reinado do imperador romano Domiciano. Livros do Novo Testamento, como o dos Tessalonicenses, profetizaram que Cristo voltaria durante o século I. Essas profecias não se concretizaram. Foi nesse contexto de perplexidade e dúvida sobre a segunda vinda de Cristo que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse em 95 d.C. Exilado na ilha grega de Patmos por pregar os evangelhos, João proferiu o Apocalipse para 7 igrejas cristãs da Ásia Menor, atual Turquia. Então me postei na areia e vi uma besta emergir do mar. Uma das bestas parecia ter um ferimento fatal, mas o ferimento fora curado, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então vi outra besta saindo da terra. Tinha 2 chifres como um carneiro, mas falava como um dragão. É possível ler o Apocalipse como uma denúncia do poderio romano, ou mais profeticamente como um sinal da vinda do anticristo. Mas existe outro modo de interpretar esse texto? Durante e depois da Idade Média, visões e cruzadas contra o anticristo tirariam a vida de incontáveis inocentes. A palavra anticristo tem sido usada ao longo da história para demonizar desde papas a presidentes a astros de rock. Tem sido um brado de convocação e um dobre de finados, desencadeando paixões divinas e destrutivas. No entanto, essa palavra, uma das mais significativas do léxico cristão, aparece na Bíblia poucas vezes, em passagens menores.
Segundo os estudiosos, essas epístolas foram escritas perto do final do século I depois de Cristo. Durante esse período, os cristãos discutiam ferozmente entre si se Jesus, o Filho de Deus, existira mesmo fisicamente. E todos que não confessarem que Jesus Cristo fez-se carne, não seguem a Deus, e sim o espírito do anticristo. O gnosticismo foi um movimento filosófico e religioso que ameaçou cindir o cristianismo. Mas como o anticristo abstrato das epístolas de João pôde se converter num anticristo de carne e osso absolutamente maligno? Na forma de um homem surgiu o Salvador, e na forma de um homem o outro virá também. Pela primeira vez surge um anticristo de carne e osso. Mas essa passagem não é de Daniel, nem do Apocalipse ou das epístolas de João. Foi escrita em 202 d.C. por Hipólito, um teólogo dos primórdios do cristianismo. Em seu tratado sobre o Cristo e o Anticristo, Hipólito reuniu ideias sobre o Anticristo que predominavam nessa fase precoce da Igreja, incluindo uma crença que serviria de pretexto para muitas matanças ao longo dos séculos. A de que o Anticristo, como o próprio Cristo, teria origens judaicas na tribo hebraica de Dan. Durante as cruzadas, o nome do Anticristo seria invocado para atiçar o ódio contra judeus e muçulmanos. Curiosamente, os muçulmanos também têm uma espécie de anticristo chamado Dajjal, que surgiu no século IX nos Hadith, uma coleção de ditados do profeta Maomé e de histórias de sua vida. Durante a Reforma Protestante do século XVI, o termo anticristo foi usado até mesmo por cristãos contra cristãos. O poder de apontar o anticristo era muito sedutor, especialmente como forma de profecia. Em meados do século XVI, Nostradamus, o famoso médico e profeta francês, escreveu versos enigmáticos, em que muitos identificaram 3 anticristos. Embora impressionem, os críticos alertam que as profecias de Nostradamus são tão vagas que podem se encaixar facilmente aos fatos históricos, como no caso da quadra em que Nostradamus identifica o terceiro anticristo como um vilão chamado Mapus. Mas outra imagem do anticristo predomina hoje, a de um homem astuto que fala de paz, mas oferece o inferno. Mas afinal, quem é o anticristo? Um homem? Um mito? Um monstro? E o que ele quer de nós? A história do anticristo foi crescendo de um capítulo a outro, de um século a outro. Sua identidade, forjada a partir de mitos antigos e passagens bíblicas altamente simbólicas, tem sido tão eficaz que o nome anticristo não saia da boca de facções em guerra, povos oprimidos e rivais políticos há séculos. Para prever quem será o futuro anticristo, basta observar quem ele já foi. Seja ele quem for, a crença no anticristo e no fim dos tempos está mais uma vez em alta. O anticristo sempre foi conhecido e temido por grupos religiosos, mas a mídia lhe deu uma fama sem precedentes. Uma das últimas incursões do anticristo no imaginário popular se deu em 1970, com a publicação de um livro que trazia uma versão evangelista e fundamentalista do fim do mundo. Abençoados os que trazem a paz, disse a Bíblia. Mas Hal Lindsey ajudou a divulgar a ideia de que o anticristo virá disfarçado de pacifista. Segundo a crença dispensacionalista, 3 anos e meio após o seu reinado, o anticristo mostrará suas garras. Determinar se o anticristo é uma realidade física, um tipo de energia metafísica ou uma completa ilusão pode estar além de nossa capacidade. Mas sabemos que a figura do anticristo domina mais do que nunca o nosso horizonte.
e que seus passos se aproximam com o passar de cada década.